Então, você atrai aquilo que você fala. Quando você fala em Jesus, quando tiver 2 ou 3 falando em meu nome, aí eu estarei no meio deles. Então, o fato de alguém estar em nome ou falando atrai. Então, se você fala em Deus, você atrai Deus, né? Por isso que muitas coisas não vão embora, porque a turma fala com força. Alguém pode até dizer: eu não esqueço de fulano, mas também você vive falando em fulano. Esse problema não vai embora. Mas por quê? Às vezes vivemos falando no problema. E não é nem falando em soluções para o problema, mas moendo em cima dos problemas. Você está me entendendo? Então, alguém quer esquecer o problema, evite falar. Não dá para você viver uma coisa sem falar uma coisa sem viver. Então, pensar é viver. Ou seja, você pensa em algo, você atrai e vive este algo. Por isso que se diz a filosofia: penso, logo existo. Né? Eu penso, logo existo. Então, o pensamento faz existir as coisas. Não é proibido você falar em algum problema que está passando tanto você quanto a humanidade. Mas não é isso, proibido ou não proibido. É porque as pessoas, e isso é um plano até do diabo, eles querem que moa em cima do problema. Não quer buscar solução. As soluções são mínimas e são aquelas que eles querem. Né? Não se olha a solução ou quem teve solução, só se olha a problemática. Exemplo: mulheres que acham difícil arrumar homem. Aí fica: homem não presta, fulana casou, se lascou. Cicrana casou, se lascou, nada está comprovado. Beltrana casou e se ferrou. Casou e se lascou. Então, só exemplos negativos. Então, certamente essa mulher será mais um exemplo negativo na vida. Porque se ela olhar direitinho, vai ter gente que se ferrou, mas vai ter gente que se aprumou e que se ajeitou e que viveu a vida. Então, ou a gente olha os exemplos positivos dos problemas, ou atrai mais problemas ainda. Outro exemplo: alguém tem alguma enfermidade, você tem que olhar para aqueles que escaparam da enfermidade, como escaparam, quais foram as formas que escaparam, e não para a enfermidade em si. E quanto mais se fala, mais se tem. Exemplo: quanto mais se fala em feminicídio, mais tem feminicídio. Quanto mais se fala em violência, mais se tem violência. Você não dá para perceber, não, que nós atraímos aquilo que falamos? Não porque falamos procurando solução, é porque tem gente que gosta de moer. Mas fulano, tu sabe que Cicrano levou uma tapa, foi cachorro, né? E Cicrano levou não sei o que lá, e foi. E Beltrano. Então as pessoas, elas vivem no negativo e desejam o positivo. Você está entendendo, menino? Né? Então, o negativo existe. Ninguém é negacionista. Mas, se você for viver no negativo, vendo os exemplos negativos, podemos estar invocando o negativo sobre nós mesmos. Então, falar é atrair. A multidão de palavras atrai a natureza dessa multidão. Por exemplo, se a multidão das suas palavras for manga, você atrai manga. Se a multidão das suas palavras for caju, você atrai caju. E assim por diante. Interessante isso aí, né?